E aí, galera, tudo certo com vocês? Bom, no Papo de Esporte de hoje eu converso com um grande amigo meu, trabalhamos junto aí quase 10 anos. Ele é dono da Lobo Assessoria, tô falando assim do Rodrigo Lobo, né? Hoje vamos falar de esporte, como que ele começou nesse meio e também uma coisa interessante, uma coisa importante, como que é começar uma assessoria esportiva, né? Como que é trabalhar em cima disso, como que é todo esse background. Então a gente vai falar de esporte, mas vai falar também para você que quer começar a sua assessoria, ou você que quer saber como funciona uma assessoria esportiva. E galera, tô eu aqui de novo pedindo para vocês se inscreverem no canal, curtem o vídeo, comentem o que vocês acharam, quem vocês querem que eu traga aqui para conversar um pouquinho e claro, compartilhem com o amigo de vocês, com a amiga, com quem vocês quiserem aí que vale a pena assistir esse vídeo porque é muito importante. Se ele quer começar esse negócio, não sabe como, algumas coisas aí, algumas informações vão ser importantes. Então bora pro papo que tá bem bacana. Bom, Rodrigo, obrigado aí primeiramente por topar participar, trabalho junto já com você já faz um bom tempo, tava pensando esses dias, né, daqui a pouco faz 10 anos já, mas tem bastante coisa, né, como a gente tava conversando aqui, é que mesmo eu estando junto ali com você, pô, eu não sei de todos os BOs que tem, né, saber tudo assim, mas antes de tudo, eu queria saber, no esporte em si, né, antes de abrir a assessoria, você precisou se motivar para começar a treinar, né? Porque normalmente alguém que trabalha com isso teve uma motivação para começar a treinar. A gente sabe ali da história que você falou, que você sempre fala que você, putz, era gordinho quando você era pequeno, mas como que foi? Onde que foi? O que aconteceu para você mesmo, como criança mesmo, falar, putz, eu preciso mudar minha vida? Tipo, porque eu tive, quando pequeno, um exame médico que o açúcar estava alto e foi ali que eu decidi mudar. Né? Qual que foi essa virada de chave para você? O que aconteceu? O ponto de virada real foi a famosa saída da zona de conforto. Essa famosa zona de conforto, a galera fala bastante sobre zona de conforto, que é importante para promover mudança, e eu senti na pele isso. É muito importante quando você sente na pele algo, quando te arde, quando dói, quando incomoda, para que você consiga mudar. Por isso que eu falo que é muito importante que as pessoas se incomodem e não se acomodem, né? O incomodar é diferente, totalmente diferente de acomodar, né? Apesar de mudar apenas poucas letras aí, mas tem um sentido totalmente diferente. E eu não me acomodei. Teve um momento ali que começou, né, durante anos, como você falou, eu fui gordinho e foi exatamente esse ponto de partida. Sempre tive uma infância muito regrada, comida, maus hábitos. Não vou falar muito mal dos meus pais em relação a isso, porque a educação foi perfeita, o carinho, mas a gente sabe, né, que é uma cultura enraizada de gerações para gerações, e eu fui um produto disso. Também antigamente nem se falava sobre essas Acho que necessidades de isso boa é mais de alimentação, agora, nada, né? Essa nada. questão de saúde é É muito mais agora. contemporâneo total. Pensa em torno de 15 anos para cá, no máximo. E é o mundo todo, na verdade, né? Não é só o Brasil. O mundo todo precisou sofrer uma transformação até por conta, né? O mundo está ficando mais doente pelas doenças hipocinéticas, sedentarismo, e por isso teve de algum, né, no outro ponto, ter que resolver. E eu peguei bem esse momento de transição, de falta de movimento, né? A gente ia mais para a rua, de repente a rua não está mais ocupada, e eu peguei esse movimento de transição, e isso me incomodou bastante, porque eu ganhei peso. Na escola eu era o porpeta da turma, nunca vou esquecer esse apelido, era o apelido que mais me incomodava. E aí sim eu precisei buscar ajuda, né? Meus pais foram importantes nisso, detectaram isso, não passaram a mão na minha cabeça e não foram na escola brigar com as pessoas com os garotos que me incomodavam. E sim, nunca vou esquecer de uma consulta com a pediatra na época. Tinha em torno de, mesmo era pediatra ainda, né, minha pediatra antiga, mas eu já tinha em torno de 10, 11, 12 anos de idade, e precisei mudar, porque aquilo me incomodava muito, eu estava disposto. Isso que é muito importante, a gente precisa estar disposto, estar afim do negócio. Eu estava realmente querendo isso, era uma coisa que todos os dias eu pedia para que houvesse uma mudança, e a mudança não cai do céu, né? Eu rezava na época para que acontecesse, né? Para que eu podia acordar magro no dia seguinte, É podia porque é melhorar um minha autoestima. processo, demora, não é algo que vai ser do dia para noite, né? Ainda mais para criança, É. se você for pensar, demora. E eu estava vendo que não dava, minhas orações não estavam surtindo efeito. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente do que rezar todos os dias. E foi legal, porque a gente encontrou o ponto certo. Eu vou dizer que isso é muito difícil também, mas foi muito bacana. Foi o momento certo, no lugar certo, com o grupo certo. Mas todo mundo conhece essa história, o China, né, que hoje trabalha já com a gente há bastante tempo, mas foi meu mentor.
E foi muito importante, porque ele soube identificar, soube detectar, levou esse grupo de jovens, né, da natação de piscina de 16 metros, e de lá acabei associando outros hábitos. A gente fala que a atividade física é um hábito angular, que ele interfere em outros. Então, não necessariamente eu mudei minha alimentação de uma hora para outra, mas eu precisei ajustar meus hábitos para poder melhorar. Porque tinha um grupo que eu queria buscar, né, de nadadores da mesma idade ali, mas era um grupo de quase 12, Aí foi 12 aquele negócio jovens ali. que ou você muda ou você não busca, né? Então, Exato, exato. Então, putz, eu era o que estava mais para trás de todos ali. Via que todos já estavam no peso certo, já tinha uma certa experiência. Então, esse foi o ponto de partida. Aí comecei a fazer outras atividades na academia, comecei a fazer musculação, comecei a fazer todas as aulas de ginástica que existiam, porque a gente ficava, às vezes, da tarde para a noite. Então, virei rato de academia e comecei a mudar prioridades. Não isso deixei de lado o com meu grupo quanto? 14 com uns anos? 12 para 13 anos, 12 para não? 13 12 ainda. para 13. E mesmo eu sempre fui ativo, sempre fui ativo. No clube jogava bola, campeonato de futsal, campeonato de futebol de campo, sorteio, a gente ia Tá pro doido, hein? clube. Imagina você jogando bola. Dá uma bicona e sai correndo, né? Então, antigamente eu tinha habilidade. A galera me chamava de Romário e Bebeto, porque eu tinha Pô, habilidade, mas não corria, porque era meio gordinho. Só que aí ficava meio que na banheira para fazer gol. Aí depois virou, porque eu parei de jogar bola e só sei correr. Então eu me dava bem quando eu continuei jogando futebol, porque eu só sabia correr, só que já pegava a bola e não sabia o que fazer. Mas sempre fui ativo, sempre a gente jogou taco na rua, futebol na rua, brincava das atividades, e era muito mais ativo mesmo. Só que a balança não fechava, porque realmente eu comia muito. Mas claro que eu tinha acesso, eu tinha contato meio que diário com a atividade física, né? Mas não era o suficiente. Então, aquele foi o ponto de partida, o ponto de virada. Falei, vamos embora, vamos mudar o esquema. Aí foi até os 16 anos, mais ou menos. Aí, pô, 16 já foram anos, 4 anos só nadando, se for ver, né? Então, nadando, fazendo toda a aula na academia, aula de ginástica, aula de tudo, futsal na academia também, jogava bola à noite, puta, antes da aula, antes do treino de natação dobrado que tinha. e foi daí que você deu a vontade de fazer educação física? Não chegou a passar engenharia, essas outras coisas Isso pela foi, cabeça? então, o que acontece é que você fica perdido, né? Pensa no adolescente, cara, eu fiz orientação vocacional, fiz a ET, né, que é uma escola técnica aqui em São Paulo. Fiquei só 6 meses porque eu detestava, fiz informática, né? Na verdade era processamento de dados ali, que era parte de programação toda. Cara, sei lá, nem lembro se foram 6 meses, porque aquilo foi tão traumático que eu achava que eu fosse gostar daquilo, mas foi ótimo. Esse foi o ponto de partida, de virada também, da escolha da profissão. Eu não sabia se eu ia para a área de tecnologia, eu era péssimo em exatas, não tinha visão abstrata das coisas, eu não tenho até hoje, tenho dificuldade com isso, assumo minha dificuldade com isso e tenho humildade para dizer que todo mundo tem sua habilidade, sua inteligência, muito diferente da outra. E inteligência matemática zero. E nunca vou esquecer também, meu pai é dentista, inclusive trabalha aqui com a gente, compartilha espaço. Quando ele e o amigo dele tiraram meu dente do siso, eu falei, da mim não quero odontologia, abri boca com broca, com bisturi, ver sangue, eu falo, meu Deus, nem quero fazer esse tipo de coisa. Poderia ter sido até outras áreas, mas não tenho habilidade manual. Então, foi bom que você vai detectando algumas coisas e Vai descobrir que cortando, aquilo né? vinha Você vai para. tirando ali. Exato. E aquilo foi muito importante, porque foi me dando cara. Poxa, eu era vidrado por aquilo, respirava atividade física full, a gente não tinha tanta informação como tem hoje, Instagram, rede social, site, e tinha que buscar em revistas, caçava revista, caçava jornal, tudo vez que saía uma matéria de alguma coisa a gente recortava, guardava. Que isso daí era o quê? 2003, 2004? Não, Antes ainda? 99, 99 ainda? 2000. Eu entrei na faculdade em 2001, na Ah, verdade. você entrou em Então já 2001. comecei. Ah, caraca. É, eu Ah, fiz não. até 2005, eu fiquei um ano a mais, Eu tava mas. ao contrário, eu tava achando que você tinha entrado em 2005. Não, eu que entrei quase nesse processo. Não, não. Então, 99, 2000 a gente ia Não, não buscar tinha coisa. nada, não Então, tinha nada. você ia numa banca de jornal, via alguma coisa sobre corrida, sobre natação, nossa, recortava, era muito diferente a relação. E aquilo começou a me apaixonar. Eu
ficava praticamente 100% vidrado nisso, porque aquilo foi tão importante, um agente transformador na minha vida, de autoestima, autoimagem, bem-estar, saúde, que naturalmente nem pensava nisso, pensava na parte estética, mas, puta, de tabela você ganha uma série de benefícios. E aquilo começou falando, eu tenho habilidade com isso, tenho afinidade com isso. Só que tem um preconceito da área, né? Educação física, até hoje, claro, uma área subvalorizada, tem muito preconceito embutido. Quando você fala educação física, você pensa em escola, você pensa em Então, por isso que eu academia. perguntei, eu falei, pô, seu pai é dentista, aí do nada você fala, pô, vou fazer educação física, sendo que você já tinha feito computação, né? Então, eu Uhum. falei, pô, será que Eu não fiquei só foi um choque? como curiosidade, fiquei acho que uns 4 meses sem falar com ele, porque ele não aceitava muito essa situação, né? A gente teve um embate ali, e só que foi muito importante, porque eu tinha muito claro sobre essas limitações da área, mas eu só iria para o curso de educação física se fosse na USP, Pública. por conta não só pública, na própria Na USP USP, mesmo. por conta da história, do ranking dela em relação ao curso, à proposta do curso, que é diferente, não é um curso tão prático, né, tão só técnica esportiva. Então, de fato, a USP ainda é uma referência em relação à grade curricular. Na verdade, tem uma grade curricular diferente das outras universidades, vem com uma proposta de disciplina de base, para ir depois para disciplinas de síntese. Então, você consegue colocar em prática depois tudo que você aprende de forma conceitual, né? De forma bem estruturada. E não só isso, eu detestava, né? Vou para uma faculdade de educação física para fazer aula de basquete, de vôlei, de futsal, e tem que fazer prova prática. Então, para mim, eu senti isso claro, que as faculdades ainda, infelizmente até hoje, tá sempre que mudou agora com o conceito de EAD, né? Mas eu só me realizava se fosse fazer o curso de educação física na USP. Então, me dediquei demais, tanto é que parei um pouquinho de treinar, não parei 100%, mas tirei bastante a carga de atividade no ano final ali, né, pré-vestibular, para Ali focar você já fazia 100%. triatlon já? Já tinha competido já, né? Porque aquela foto sua com Não, China, ainda não? no triatlo não. No triatlo não. Triatlo eu entrei exatamente no ano pós-faculdade. Entrei na faculdade e já comecei a mirar o triatlo. Tanto é que eu era o único. Hoje em dia, triatleta tem em todo É, lugar. hoje em dia é moda, né? Mas Ah, mas eu eu vou era dizer o que não é tão assim. único. Quando eu tava fazendo a faculdade, eu lembro que eu e uma outra menina, a gente treinava para fazer maratonas abertas, né? Águas abertas, né? Na maratona aberta. Tinha ali o Cássio que fazia o aquatlon, já fazia triatlon tudo, mas você vê que a galera tirava sarro, porque o pessoal era tudo da piscina curta, né? Então eles tiravam, vai lá, vai rodar, ó os que vão rodar ali, ó. Então era sempre zoeira. Exato. Então, meu primeiro triatlon foi em 2002, foi Internacional de Santos. Então, já na faculdade, eu já fazia aquatlon, né? Que eu antigamente chamava biatlon. E já tinha maratona, já tinha um bocado de coisa nas costas. E o biatlon comecei a me destacar também, não, porque também na época é muito diferente. A gente está falando isso agora, mas teria que fazer uma contextualização. Daria para a gente fazer um podcast só sobre história da corrida de rua, triatlon e outras modalidades, Sim, mas sim. eu não vou perder tanto tempo nisso, Eu que comecei a também correr em não é o... 2005, então você vê que, pô, e lá já era, meu, cruzão, já não tinha tantas pessoas, as provas eram R$ 30, né? Então, eu ainda nem sabia o Quando eu que era comecei, a triatlo, prova era então. 15, tá? Quando eu comecei, a prova era 15. Com desconto, eu ia para 10. Mas exatamente, mas tem muita coisa para contar em relação a isso. A gente depois abre um Os tipos de podcast. prova, Tem a prova era diferente, né? O jeito que era realizado, Uhum. provavelmente. Eu lembro que eu assisti o Fest, meu pai assistia o Fest direto na tribuna lá, passava na TV, e aí a gente ficava assistindo o Fest, e nossa, que negócio chato, eu achava chato aquilo. Falava, pô, mano, tem um monte de bateria toda hora, não acabava, né? Eu gostava mais de Fórmula 1, essas coisas. E eu achava chato, eu não gostava de triatlo no começo. Exato, a gente imagina, não era uma idade que atrai esporte de endurance, né? Endurance a gente só sente atraído depois de velho, que já perde velocidade, perde habilidade motora e tal. Mas aí, só respondendo a pergunta, eu aí comecei, mesmo estando na USP, acabei treinando pouco lá, porque lá não dava tempo para integrar o curso, então, puta, eu
resolvi focar full no curso, então nas horas vagas eu preferia matar as tarefas, resumos que tinha pra caramba para fazer, artigo. Então, fiquei no laboratório de biomecânica, né? Inclusive, um dos motivos da gente ter essa proximidade é algo em comum, né? Que a gente participou do laboratório de biomecânica Na comandado verdade, pelo é várias Ferrão. coisas, né? Tem a faculdade, tem o laboratório e tem o PET, né? Exato. Isso, PET, realmente, PET, para quem não sabe, né, é um programa de educação tutorial, mas, bom, o PET, na verdade, foi importantíssimo nessa mudança, e você sabe muito bem, porque também você desenvolveu um perfil empreendedor até por conta disso. Dentro da faculdade, não adianta você só fazer a faculdade, passar batido por ela. O esporte era, sim, uma válvula de escape, era bem claro que o esporte, para mim, tinha esse limite. Diferente de quem entra na educação física, confunde um pouco, porque vive aquilo 100% e tem os jogos, e tem os jogos internos, né? A Jogos pessoa dentro da quer ser faculdade. atleta, né? É um pouco diferente, né? Da noção que você, não, eu quero educação física como trabalho, não porque eu sou atleta e vou só complementar o meu conhecimento ou algo assim, né? Exato. Ainda mais no Brasil, né? Se fosse lá fora, que você tem incentivo, você desenvolve, né? Você às vezes não entra atleta, se torna um atleta porque a faculdade e a universidade ela te proporcionou isso. Ela tem incentivo, tem bolsa, lá tem seriedade, investimento. Aqui no Brasil esquece. Então, o esporte para mim sempre foi um complemento, algo importante, algo que me colocasse no jogo. E é fundamental, foi fundamental desde o início do primeiro dia da faculdade até hoje e vai ser para o resto da vida, porque é importante você viver aquilo que você passa. Eu gosto muito dessa questão da plenitude, né? Tem muitos que não gostam disso, eu respeito, mas para mim a plenitude ela é fundamental. Você respirar, se sentir bem, amar, ser apaixonado pelo que faz de verdade mesmo, desde quando você acorda, aí quando vai dormir, sem ficar incomodado se um atleta manda uma mensagem para você e você responde, sabe? Isso foi desde do estágio, não é nem de quando empreendeu, de quando eu passei a empreender, agora com a Lobo, mas isso foi desde o início, essa coisa de você viver, curtir e não ter problema em conduzir isso, né? Em todos os dias você falar sobre o assunto, né? Então, para essa área nossa, especificamente, você tem que estar realmente full time respirando isso e gostando daquilo, porque senão não tem jeito, né? Essa coisa de acordar cedo porque as pessoas treinam cedo e dormir mais tarde. Quantas vezes eu fui dormir mais de meia-noite, porque dava aula até 10h30, chegava em casa 11 horas. Então, é uma área realmente difícil, uma área que precisa de muita dedicação, tanto física, né? Porque você precisa, às vezes, estar em movimento junto com o seu cliente, seu atleta, seu aluno, e também mentalmente, porque ao mesmo tempo você tem que aliar esse cansaço físico com a capacitação, com o olhar 360 para tudo, porque quando a gente pensa em atividade física, na educação física, não é simplesmente a parte fisiológica. Você tem um componente humano muito forte, né? Um componente Sim. humano muito forte. E é o que eu acho que vai mais interferir aí no treinamento, né? Sem dúvida. Então, é um desgaste mental, um desgaste físico, porque você acaba se tornando, de certa forma, um conselheiro daquele seu cliente, do seu aluno, do seu atleta. Então, é uma área interessantíssima. E eu, de fato, na faculdade, acabei deixando isso mais claro. A gente, só para concluir, fiz parte de alguns programas internos, como, né, os trabalhos do laboratório, e esse PET, que foi um programa importante, porque você fazia com que você precisava desenvolver competências de gestão do negócio. Ele toma aqui, entregava na nossa mão e a gente tinha que fazer o negócio fluir, né? Tinha que tocar, botar de pé um projeto, seja um curso interno para os colaboradores, né, para os funcionários, os servidores da faculdade, ou mesmo apresentar, né, criar uma apresentação e fazer uma intervenção, porque tem três pilares, né, extensão, educação, ensino e a parte prática mesmo de operação. Então, foi muito importante, esse também foi um dos pontos fundamentais para ganhar autoconfiança e começar a ter esse feeling do empreendedorismo. Então, E foi isso aí, nessa fundamental hora isso. você já conhecia assessoria de corrida já? Você já tinha noção do que era? Faculdade? Boa.
se você pensar em 2002, que eu em 2001 que entrei, 2003 Tinha bem comecei a ter poucas, né? acesso a isso, era muito poucas, muito poucas. A USP, inclusive, foi um dos motivos de facilitar esse acesso à assessoria, porque imagina, se a galera não conhece muito assessoria hoje, imagina em 2002, né, 2003, na USP é onde as principais assessorias tinham ponto de treino. Era praticamente USP e Ibirapuera aqui em São Paulo. E Rio de Janeiro, no máximo, alguns outros lugares. No Brasil, era praticamente São Paulo e Rio, o eixo das assessorias. Então, eu tinha muito acesso porque eu via presencialmente, né? Era mais de sábado. Então, às vezes, quando eu ia de sábado, eu comecei a ter acesso. E eu admirava muito o trabalho deles, porque eu gostava de corrida, não tinha assessoria pequena, né? A princípio era Marcos Paulo, Rampam, Miguel Zarquis, tinha pelo menos mais umas 5 grandes, e eram muito poucos grupos pequenos, como hoje existem, né? Muitas mini Uhum. assessorias ou mini grupos Antigamente eram os grupos grandes e poucos, né? Uhum. Então eu tinha algumas referências e eu tinha que mirar alguma coisa. Sempre quando você quer algo, você tem que ter uma referência, você tem que ter um mentor, você tem que ter uma inspiração. E tanto é que hoje eu me sinto muito realizado por eu ter um contato muito próximo, uma relação de cumplicidade e amizade com uma das pessoas que mais me inspirou para abrir a assessoria, que foi o Marcos Paulo, né, da MPR, o Marcos Paulo Reis. E eu olhava ele num pedestal absurdamente alto, imagina, né? Um garoto lá, estava com meus 20 anos, 21 anos, já ele com uma bagagem de quase, sei lá, né? A gente fala 2001, já tinha uns 5, 6 anos de assessoria na época, ou quase 10, nem não consigo lembrar agora exatamente quanto, mas lá em São Paulo, com network absurdo, com grandes marcas ali já operando junto com ele. E eu imagino, um garoto em formação de São Bernardo do Campo, né, que ainda era considerada província, Interior. ali, apesar de ser grande São Paulo é interior, né, e eu sofro até hoje por isso, porque o desenvolvimento foi mais lento porque eu me fechei aqui um pouquinho no ABC. E talvez um dos arrependimentos talvez fosse não ter ido talvez para São Paulo né, de forma antecipada. Mas ao mesmo tempo também, por que eu escolhi ficar na ABC? Justamente para poder ganhar espaço, ganhar, né? Porque ir para um universo já aí, a gente Não está saturado, mostrando. né? Mas já tinha os nomes conhecidos, né? E eu lembro que quando eu vim Uhum, pra cá, em 2013, eu achava, pô, o USP Ibirapuera já bombava. E eu cheguei aqui, uhum. assessoria de corrida, tipo, era você aqui e ninguém sabia o que que era, né? Eu lembro várias Mas vezes a não só galera perguntava eu ali. tinha, na academia mesmo, né? Você ser um professor de academia, para você se destacar em São Paulo, nas grandes redes, né? Na época, né? Fórmula, Biorritmo, Companhia Atlética, você, para poder se destacar, você tinha que ser muito, muito sério, né? Não só séria tecnicamente, que eu tinha competência técnica, você tinha que ter outras competências, né? Competências de relacionamento, tinha que ter boa pinta, e eu não tinha muito esse perfil, não, era muito nerd, sabe? E, infelizmente, para você se destacar na área, você precisa de outras competências e não só Sim. competências técnicas, isso para qualquer área de atuação profissional. E em São Paulo, preferi, né, uma das escolhas de continuar no ABC, em São Bernardo, é justamente para ter mais espaço, né, me sentir mais confiante para poder crescer. Então, fiquei muitos anos trabalhando dentro de academia. Quando eu nunca vou esquecer o pai, né, dos donos da academia aqui, que ele até fechou agora, tem uma rede que comprou. Quando ele soube que eu passei na USP, ele falou: nossa, e olha que esse cara foi que teve um insight, olha aí, foi um senhor, o pai do casal que ia administrar, falou: nossa, você vai estagiar aqui, hein? Você vai estagiar aqui. Aí ele falava a todo mundo: esse moleque é da USP, sabe? É muito legal isso, nunca vou esquecer. Mas foi importante, porque eu fui ganhando confiança, fui me destacando em relação aos outros profissionais, por conta até do conhecimento diferente, dessa visão diferente em relação à educação física, do que das faculdades regionais aqui. E fui me destacando, ganhando confiança, um pouco de até disposição, gostava de corrida, os grupos de corrida começaram a entrar nas academias,
eu comecei a estagiar, né, no caso na Pódio, na época, nessa academia, junto com um treinador, que é o Aguinaldo, que eu também sempre comento, falo muito sobre ele, que ele foi meu mentor da corrida. Ele era extremamente prático, não tinha nada a ver com o meu perfil. Eu não podia me estressar com ele, porque tinha algumas coisas que eu não acreditava e sabia que pela ciência não dava certo, mas dava certo, porque aí ele me ensinou a equilibrar a prática com a teoria. E se a gente não fizer isso, não adianta a gente ter o conhecimento se a gente não consegue É. aplicar. Em alguns momentos você vai precisar ceder um pouco da ciência e de forma prática e colocando ciência de forma embutida, assim, Mas é sabe? uma coisa que eu sinto que nem eu mesmo, né? Se você for pegar quando eu saí lá da USP, que entrei para Lobo, meu, mesma coisa, né? A gente sai completamente bitolado, com muita informação, faz estágio, né? Eu estagiei em assessoria, tinha trabalhado em academia já fazia um ano, mas mesmo assim, você sai completamente bitolado, e aí, na hora que você vai lidar com pessoas, você trava, e aí você fica aquele robozinho. E aí até Uhum. você se soltar e começar, não, vamos entender, agora você tem a pessoa, a gente até brincava, né? Tem a pessoa humana ali por trás. Então até você Uhum. lidar com essa pessoa, entender ali como funciona aquele ser, e aí como que o treinamento vai influenciar nela e vai fazer ela completar o objetivo dela. E aí demora um tempo para desapegar, acho que aquela metodologia que a gente é formado na Uhum. faculdade, né? E o bom que você tinha comentado até do PET é que o PET fazia a gente ser proativo, né? E eu percebi isso. Uma coisa que a gente tirou da faculdade é proatividade, né? Então, Uhum. hoje em dia você vê muitos profissionais da nossa área muito mais responsivos do que ativos, né? Então, acho que isso também é uma coisa que eu vejo que destaca bastante da formação em si. Mas aí você saindo, conversando com o Aguinaldo ali, você falou, pô, dá para montar o meu? Você já corria, Uhum. como você falou, né? Você já tinha alguns alunos, você já corria junto com eles. Quando foi que você falou, não, agora eu vou montar a Uhum. assessoria, agora não é mais alguns alunos meus que correm junto? Quando foi essa Cara, virada? foi muito importante, porque é muito simples. Hoje eu consigo entender. Na época eu não entendia, tanto é que até gerei um conflito com ele, porque eu sentia a necessidade, porque existem públicos diferentes, Sim, existem expectativas diferentes. E isso me ajuda até hoje a entender e a respirar fundo e seguir em frente. E na época, o que acontece, né? Eu estudando, era estagiário, claro, né? Ficava ali alongando, só alongando, não tem problema nenhum, foi ótimo ter feito isso, ótimo, ótimo, ótimo. Mas o que acontece? Eu tinha muitas divergências técnicas ali, mas isso não era o problema, porque eu sabia que era importante ter a visão prática e ignorar um pouquinho da parte técnica, mas eu comecei a ter uma demanda de pessoas, de atletas, de clientes, né? Eu falo muito em relação a esses temas, porque eu não gosto muito do termo aluno, tá? Mas cliente ou atleta que tivesse mais o meu perfil, um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais completo em relação à necessidade de treino de força mesmo, ao tipo de trabalho, ter um planejamento. E foi natural esse processo, né, de ter aquele público que sentia se necessidade identificar daquilo, mais, né? de algo a mais. Poxa, você pode montar uma planilha para mim? Você pode fazer? E foi muito claro esse posicionamento. Tem um público que eu comando via planilha com aquilo lá e um público que também só para correr e às vezes ele coexistia. Mas na época até o Agnaldo não soube tanto entender muito isso e também, né, eu era muito jovem e acabei naturalmente tendo alguns e mesmo assim também não era uma relação de concorrência, porque ele trabalhava para academia, né? Ele trabalhava para academia, então já tinha academia que ele não tinha os atletas dele, eram os atletas da academia que ele prestava um serviço para academia naqueles horários X, né? E eu já tinha um extra, além de manter esses atletas na academia treinando, não, acabava sendo um complemento, né? Eu conseguia colocar essas pessoas apenas como organização ali de treino e treino complementar também, que é importante, e eles complementavam também as atividades correndo comigo na época com o Agnaldo.
Mas o ponto de virada ali que aconteceu foi esse grupo de atletas ali que eu tinha esse comando de planilhas, eles pediram na época, né? Puxa, vamos fazer um intensivo ali, alguma coisa de corrida. Eu acabei, né? Já tinha também o Enzo, que era um outro treinador da academia ali, que tem muita história, né? Até chegar na Low, mas ele também era um treinador da academia, ele também gostava de corrida, já tinha também aqueles monitoramentos ali de atletas em particular. E a gente acabou unindo forças e vamos montar uma proposta diferente. Então, justamente uma proposta diferente, uma proposta nos moldes de assessoria esportiva e não no molde só de grupo de corrida. Então, foi importante, porque a partir daí eu comecei a entender que existem interesses e públicos diferentes. E não existe necessariamente concorrência. Eu não ia puxar, na verdade, atletas, no caso, que corriam com a Aguinaldo, para correr comigo, porque aqueles atletas não iam correr com a Aguinaldo porque não queriam aquele tipo de trabalho. Diferença de mercado, né? Então, vi uma oportunidade de negócio na região, com o modelo de São Paulo, para conseguir aplicar isso para cá. Então, patinei muito, nunca vou esquecer, eram umas coisas na minha casa, na casa dos meus pais, com um carro simples, botava ali uma água na praça, mas já era com modelo de bastidor. O mais importante não é necessariamente sair para correr junto com eles, era monitorar o treino, controle de carga, cuidar da saúde, trazer profissionais, como no caso do nutricionista, junto, fazer algo completo para conseguir fazer com que essas pessoas se sentissem realizadas e conseguissem evoluir naquilo que elas queriam. Então, foi mais uma oportunidade de negócio, principalmente na região. O modelo de São Paulo, com esses players, né, essas referências que eu tinha, e sempre mirei essas grandes empresas. Então, eu tinha que caçar, buscar informação. Hoje você pega o Instagram, você vê tudo que ela faz. Hoje você não via. Então, eu fui buscar informação, fui entender, fui tentar me aproximar, entender como funcionava. E foi ótimo, porque eu consegui ir para um oceano azul, né, que a gente chama, né, que é a teoria do oceano azul. Para quem lê o livro, você busca um novo nicho, um novo mercado e navega sem ficar trocando bala, trocando tiro. Porque eu tinha meu público aqui e, foi ótimo, porque eu tinha uma ótima relação e sempre tive uma ótima relação com todos os chamados concorrentes, né, as assessorias, outros grupos, porque não tinha nem concorrência direta de cliente. Então, isso foi ótimo. Isso foi talvez das vantagens de ter ficado, talvez, em São Bernardo, aqui no ABC, não só São Bernardo, mas Santo André, São Caetano, que a gente atuou, que foi poder fazer o trabalho de forma natural, de forma menos agressiva, sem trocar socos e pontapés, como você sabe bem, você vai no Ibirapuera, você fica disputando Sim. Fica a disputando tapa ou o espaço, espaço. né? Exato. Então foi bom por conta disso. Então a gente conseguiu crescer de forma orgânica, espontânea, natural, colocando o DNA, né, que esse DNA é importante. Quando você monta um negócio, você tem que saber o que você quer, tem que ter uma visão clara de onde você vai chegar com o propósito que você busca. E o nosso propósito sempre foi tirar o oba-oba, e você sabe bem, tanto é que eu fico muito feliz, que eu nunca vou esquecer, a gente se encontrou agora já avançando, a gente se encontrou quando o Lucas me convidou para fazer uma palestra de empreendedorismo lá na faculdade, enquanto você estava no curso. E a partir daí a gente teve essa aproximação, né, por conta do mesmo propósito, do mesmo DNA, que é colocar um pouco da ciência, um pouco do que a gente acredita, pensando, né, a gente sabe que a USP forma um educador completo, não é educador só técnico, né, um educador que pensa de forma geral, eu falo muito pensa de forma 360, de forma ampla, e com aquela vontade de mudar a vida das pessoas profundamente, assim como mudou a minha, assim como a sua também mudou, em alguns pontos de virada a sua também. E não tem jeito, você tem que trazer pessoas muito boas para andar com você. E eu sempre digo que a Lobo ela foi construída por todas as mãos, ela não foi construída por mim. Tanto é que as pessoas que, né, você sabe bem, algumas pessoas que já passaram aqui, todas elas extremamente competentes, mas tinham o mesmo ideal, o mesmo propósito, e a gente sempre construiu junto, né, porque eu sei que eu tenho deficiências absurdas, né, e essas pessoas me ajudavam a complementar isso, a completar, e nesses 12 anos
graças a Deus, a gente, claro, foi profissionalizando a empresa aos poucos, mas ainda falta muito. A gente ainda precisa de mais alguns pontapés importantes, que você sabe bem também, para poder chegar, de fato, no nível, né, realmente onde a gente almeja em relação à qualidade, à competência e à seriedade do negócio. E, infelizmente, é uma área informal, né? Então, isso que eu ia perguntar. Quando foi que você reparou que você, tem que formalizar? O que que você vê hoje em dia nos mercados? Porque depois que a gente começa a atuar mesmo, todo mundo quer montar o seu grupo, tudo. Só que aí quando você abre uma empresa, você começa a ver, não, eu tenho encargo disso, encargo daquilo, aí você tem nota fiscal disso, daquilo, é imposto sobre isso, imposto daquilo. Aí você, caramba, que o negócio vira um negócio mesmo, né? Não é mais um grupo no qual até uma coisa que o próprio o Flávio comenta bastante sempre, o Flávio Augusto, que você não é mais um prestador de serviço, né? Quando a gente abre assim, o cara só toca o negócio dele, ele é um prestador de serviço, ele não é empreendedor ainda, né? O cara é empreendedor quando ele começa a tocar um negócio, né? Ele se ausenta um pouco ali, né? Foi o que você acabou fazendo ultimamente, né? Tem ainda os atletas tudo, mas se ausentou um pouco mais disso e começou a mais agora é gerenciamento, né? Agora é gestão. Como que você vê, como que tá o mercado hoje em dia, que você conhece um monte de assessoria, né? Você conhece, conversa com a galera toda. Quando eu saio com vocês, né? Quando a gente vai nos eventos, tudo começa a bater papo com todo mundo. Não criticando assim, mas como que você vê o mercado em si, né? Como que tá, tá tendo essa formalização, tá tendo, ou ainda não? A galera ainda tá, algumas assessorias estão destacando porque estão entrando para o ramo de negócio, e outras não. Eu tô falando isso vendo de fora, né? Trabalhando na Lobo, mas vendo como treinador, eu vejo que hoje em dia tem muitos bons treinadores, né? Eu conheço muito bons treinadores, mas poucos empreendedores, poucos empresários, donos de assessoria, né? Que eu acho que é aí que você bate num teto, você bate no limite. O cara ele vai ter treinador, ele vai chegar no limite dele, de alunos que ele vai conseguir lidar, porque é normal, a gente vai ter uma hora que não vai conseguir dar conta de tudo. E essa hora que você precisa de gestão, você precisa de gerenciamento, você precisa ali inovar o negócio, pensar como negócio, aí eu vejo que é o teto, que é onde todo mundo para, né? E aí estagna, e aí não cresce mais. Né? Pelo menos eu observando de fora, conhecendo a Lobo e vendo os outros e conhecendo outros treinadores também, eu tenho uma visão bem nítida disso, né? Mas você conhecendo mais pessoas ainda e vendo esse processo, como que você enxerga hoje em dia as assessorias nesse ponto? Eu vou dizer que isso é uma maior dor do nosso negócio, a maior dor de assessoria esportiva, vou dizer assim. Talvez não só assessoria esportiva, mas dos negócios, de qualquer área relacionada à educação física. É uma área emergente, é uma área que subvalorizada e começa pela percepção do cliente. O cliente ele não vê a gente como talvez uma empresa séria, como um profissional talvez sério, algo que tenha direitos e deveres. É muito numa relação muito pessoal. E essa relação pessoal ela vai corrompendo, porque você começa a ir muito levando para o pessoal e esquece de cuidar do seu negócio. E eu vou dizer que cuidar do negócio não é abrir uma empresa, tal, é cuidar de você como profissional autônomo. Então, eu digo que eu vejo você como um excelente empreendedor, e é um empreendedor nato ali. Né? E, claro, eu assim como é que eu resolvi empreender e ter um negócio físico, vamos dizer assim. Mas todo profissional precisa ser um empreendedor, precisa ter um gerenciamento da sua carreira, de alguma forma. E a soma desses empreendedores é o que a Lobo hoje em dia é. A gente tem grandes empreendedores aqui dentro que fazem a gente crescer. A única coisa que eu faço é por ter começado antes e meio que, não organizar a casa, mas deixar o negócio rodando. Mas são grandes empreendedores que estão aqui dentro que fazem o negócio crescer. A gente tem que ter essa visão clara. Tem que tomar cuidado, porque quando eu falo empreendedor, você pensa em empresa grande, tal, filiais, muitos funcionários, e não é isso. Então, é muito bom a gente entender isso e, pensando na área, qualquer profissional da nossa área acaba indo na dança, né, da não cobrança do nosso cliente. Vou dizer cliente porque ninguém chama de cliente, mas eu mesmo estou começando a aprender a chamar de cliente. Coisa O que meu, tem gente que briga comigo quando eu falo que é cliente. É, Não, é atleta, eu falo. entendeu?
tudo bem, para mim é cliente, né? Mas atleta até eu acho legal. Quando é aluno, cria uma relação de, puta, não acho que eu sou um professor e aluno. O aluno tem a questão de eu E ficar só vamos levar que assim, ensinando. ao ponto mesmo, a gente não é aluno, né? A gente não é professor. Uhum. A gente A gente pode é se chamar até educador físico. treinador, né? Mas a Uhum. gente não é professor. Tanto é que no Dia dos Professores a gente recebe parabéns e teoricamente a gente não é professor, que a gente não é licenciado, a gente é bacharel, mas enfim, isso tudo bem, a gente agradece, pode continuar dando parabéns, não tem problema nenhum. Mas grande dor é a informalidade. A informalidade se dá por as duas vias. O cliente não vê a gente como uma empresa, como um empreendedor, como um cara lá que ajuda a montar os treinos ali, né, se não está afim de treinar, hoje eu não preciso de você, hoje eu preciso. O profissional, ele também não faz questão de fazer o negócio ser sério. Né? Não, eu faço questão de emitir nota para você porque você está me pagando. E começou a me incomodar quando eu tinha que fazer imposto de renda. Para começar, a gente ia fazer imposto de renda. Eu falei, caraca, eu sou informal, cara. Eu sou informal. Isso começou a me incomodar, porque eu sou muito chato em relação a isso. Hoje o nosso custo básico de saída é muito alto, por conta de espaço físico, que a gente está no escritório, profissionais trabalhando nos bastidores, imposto pra caramba. Hoje são, puta, é uma cara, Eu vou dizer que pancada de... quando a gente virou microempresa, eu falei, caraca, meu, nossa, quanta coisa. Então, sim, mas quando você... Ok, mas pensa isso quando uma empresa limitada que, né, que tem, além disso, você tem, por ter o espaço físico, você tem tributos mobiliários, mas não sei o quê. Eu ainda Você não tenho começa isso. a ver... Não, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Né, tem gente que calcula em torno de 10%, mas botando mesmo no lápis vai para Hoje em 20% ou dia, mais. eu atuando só fora, eu botei na ponta do lápis, Uhum, para mim dá 10%, se botar todos os gastos, mas eu não uhum, tenho estrutura. Eu não tenho é. estrutura, então. Então você pensa numa, a gente chama de concorrência desleal. A concorrência desleal da nossa área, por conta disso, ela é destrutiva, né? Ela é corrosiva, porque a gente hoje consegue atender nacionalmente, globalmente, mas ao mesmo tempo a gente hoje em dia tem perdido muitos clientes para pequenos grupos informais que, além da questão do preço, né, que consegue jogar lá embaixo, também oferece talvez um serviço mínimo ali de entregar água, suporte ali, de a questão do grupo social, que infelizmente a pandemia fez com que as pessoas sentissem necessidade de fazer parte de mais próximos de algum grupo e tal. E claro, também os profissionais estão se capacitando. Hoje em dia está muito fácil acessar a informação. Antigamente era muito discrepante, dava para separar bons, excelentes profissionais de Sim, nem tinha péssimos. curso. Hoje, Antigamente eu lembro que não tinha curso de corrida, não tinha nada. nada. Hoje você vai, qualquer dia, você vai ter um curso online de alguém bom falando, às vezes de graça, às vezes com... Até a gente sabe, né? O próprio Gerson Leite é um cara da fisiologia, ele gosta muito de falar sobre endurance e corrida. Então, hoje as pessoas já têm acesso muito fácil. Então, você vem com uma habilidade técnica ali desenvolvida, com zero custo de partida, com a informalidade, fica difícil, a conta não fecha. A gente tinha um percentual de entrada absurdo. Isso foi diminuindo muito significativamente, mas eu não posso dar um passo para trás. Primeiro, eu quero dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Segundo, para poder crescer, aonde a gente quer crescer, não só eu, mas todos nós, a gente tem que estar minimamente preparado para isso. E o preparado desde ter uma marca registrada, que agora, não sei se todo mundo sabe, tem um Rzinho no logo da Lobo, das camisetas, depois para quem é atleta assistir vai ver, os novos atletas. Por quê? Porque são pequenos detalhes que tem que se preocupar. Imagina que eu vou lá e daqui a pouco vem Se você quer o conversar com uma José empresa Lobo. grande, né? Como que você vai ser totalmente informal querendo se mostrar com uma empresa grande, né? Que é formal, que tem os encargos dela que ela tem que bater ali, né? E para conversar com empresas grandes, que talvez, ou empresários, ou eu trazer investimento externo, eu vou precisar ter minimamente algumas coisas básicas. E o mínimo é formalização, contas transparentes e um universo para poder crescer. Eu preciso ter a base sólida para crescer. Então, hoje eu posso dizer que a gente está preparado para isso, porque fez toda a lição de casa, apesar de ainda ter alguns gargalos que
esse ano vai ser mais um ano né, agora final do segundo semestre e ano que vem, eu tive que adiar um pouquinho até por conta da questão de pandemia. A gente sabe, né, conversa em bastidores, que tem coisas importantes para a gente melhorar, desde trazer tecnologia, automação, dar uma alavancada mesmo, trazer uma aceleradora para promover, né, vários insights aqui de outros novos produtos e serviços. Então, dá para a gente fazer muita coisa ainda. Mas hoje eu me sinto preparado. Hoje eu consigo trazer uma empresa de gestão, uma empresa de gestão empresarial, consigo trazer investidor por conta disso. Se eu não tivesse formado, não fosse formal, muito provavelmente eu não conseguiria. Talvez até sim, se o cara vem para cá e formaliza o negócio, mas mesmo assim vai bater no muro porque vai entrar na concorrência desleal né, nesse universo de concorrência desleal. Então, eu estava falando de marca registrada, mas para quem não sabe, em bastidor, devo ter gasto de partida brincando uns 15 mil reais para registrar a marca. Ah, mas precisa registrar? Precisa. Quem não sabe que o José Lobo vai montar o José Lobo Assessoria Esportiva? Aí ele resolve registrar. E só poder ir qualquer outra assessoria esportiva que o Lobo não vai poder existir. Eu vou precisar mudar Lobo para Coelho, sei lá, para Raposa, Já era, para 10 algum anos outro. já, todo mundo conhece, já. Entendeu? Então, um exemplo, olha pequenos detalhes que ninguém pensa. Eu tenho que registrar marca por conta disso. Eu tenho que andar na linha, porque se bater uma fiscalização e bater retroativo, eu vou ter que, vender tudo aqui, fechar a porta para poder pagar, né, tributo antigo. E então não tem jeito, né? A gente precisa, né, ter uma inteligência, né, ter uma boa contabilidade, bons profissionais de apoio para fazer com que você consiga, assim como qualquer grande Sim, empresa tem sim. uma série de trâmites e Quando eu estratégias. comecei, o contador falou: ó, você tem dois lugares que você pode se encaixar, numa tributação de 15% e 6%. Se você for atuar dessa forma, você tem uma tributação assim. Ah, eu falei: não, mas beleza, vou trabalhar dessa forma aqui. Então você vai vendo como funcionam as tributações, porque, meu, é um N de coisas que, dependendo do que você vai fazer, você vai se encaixar. Então você tem que ir migrando ali para você, não, é isso daqui, conversa com o contador, alinha algumas coisas, né? Então. É um negócio bem amplo. E se você não souber fazer, né? Até mesmo quando eu lembro quando você começou assim, hoje em dia eu sou assim, eu faço financeiro, mas eu acho que todo mundo começa, né? Você tem um monte de gargalo, porque a gente não é financeiro, né? Então a gente Um dos motivos da Lobo talvez não ter sido maior do que é hoje é porque a gente ficou muitos anos com uma inadimplência altíssima. Altíssima. A inadimplência nossa batia 30% brincando, de base, assim. Base era 30%, chegava a 60% em alguns momentos, porque a gente fica muito ali no ok, vamos lá, tal, não, paga depois, paga não sei o quê. Quando vai ver, se você não faz o controle, você começa. E aí é uma relação muito dura, porque se você não leva a sério o negócio, você não existe. Você deixa de existir de uma hora para outra. Então, a seriedade, ela não está em ganância. A galera confunde muito isso. Seriedade com ganância, seriedade com, sei lá, poder. Nada. A seriedade, a formalização é minimamente para você poder existir por muito tempo. E, infelizmente, a gente acaba sendo, né, principalmente por conta dos próprios nossos clientes, eles não verem isso, eles não terem essa percepção, né, de o que é uma empresa séria, não é? Porque para eles não precisa, todo mundo é igual, todo mundo vai lá, dá o treininho, vai embora, não emite notas, nem importa se é registrado ou não, e começa a pedir desconto, começa a fazer não sei o quê, posso pagar não sei quando, e normal. E a gente, por ter essa relação mais pessoal, não consegue dizer não, é muito difícil. Né? Também não adianta assinar contrato, ou seja, assinar contrato não adianta nada. Hoje no Brasil o contrato não serve para nada, né? Infelizmente. E também eu não faço questão de ter o contrato e a gente precisar seguir porque um contrato com um atleta, porque a gente sabe que existem brechas de legislação, né? Existem brechas jurídicas que vão fazer com que, de repente, aquela cláusula do contrato não sirva. Então, a gente sim tem uma relação mínima, tem, claro, né, um termo de aceite, é sério, mas não tem jeito, né? A gente sempre o consumidor tem a razão. Então a gente opta sempre por fazer algo bem transparente, bem natural, mais sério, para que as pessoas tenham uma percepção do que
de que aquilo existe. Vou dar um exemplo, trabalhar em prova. Tem um atleta, cliente, que fala, nossa, tem que pagar R$ 20 para participar de prova, mas o outro não cobra nada. Né? Os outros 10 não cobram nada e só você e mais dois cobram. Então, talvez só eu e mais dois cobramos porque Tem uma visão do possivelmente a negócio, gente né? seja, Sabe o que tá não só rolando. visão do negócio, seja uma empresa formalizada que tem custo de operação. Cada profissional, cada custo de prova, para você montar uma tenda num evento, quando você é formalizado e você tenta ser o mais justo possível em remunerar quem está trabalhando também, porque muitas das vezes profissionais não querem nada, gosto de prova, não vou lá para você, fica das 3 da manhã até meio 2 horas da tarde num evento e para ganhar R$ 20, ou não, nem precisa me pagar porque eu gosto disso. Só que não, a gente já tenta o máximo possível ser justo, transparente, uma relação Ah, de até mesmo na transparência e questão de cumplicidade. gerenciamento mesmo da pessoa, né? Que nem a gente mesmo, conversando antes com o Gui mesmo, ele comentava, né? Se ele for botar, hoje em dia ele pensa bem no ponto do lápis, ele pagava para trabalhar. Porque você fica nessa, eu Uhum, faço porque eu gosto, eu faço porque eu gosto. Pô, mas é sua profissão. Se eu mandar, que nem uhum, quem tá ouvindo aqui, se eu pedir para você fazer o seu trabalho porque você gosta, para mim, de graça, é sua profissão, você gosta, então eu não tenho que te pagar para isso, uhum. você faz por prazer. Então não tem essa, né? Então a pessoa tá ali, ela vai ficar de tal hora até hora, ela tá, no momento, tá trabalhando, né? Então você tem esse Uhum. negócio, né? Claro, às vezes a nossa relação de trabalho com a pessoa é muito ali próximo, né? Então você tem uma margem um pouco maior, não é aquele negócio bater cartão igual a empresa, né? Não, deu 8 horas eu entro, 6 horas eu saio, pronto, final, esqueci o que ficou da empresa ficou, o que tá fora, fora. Não, a gente acaba, tem uma mescla muito próxima do pessoal com o profissional, né? Mas tem que Uhum. entender que é profissional. Mas o exemplo de posicionamento e percepção do cliente. Tanto é que eu nunca vou esquecer desse dia. Uma pessoa muito próxima a gente, até uma relação até pessoal, ela chegou para mim, deixa eu passar um feedback. Puxa, vocês não conseguem não cobrar, sei lá, a gente foi para uma maratona em São Paulo, começou 3 da manhã, não começou 3, começou vários dias antes. Planejamento, inscrição, fazer inscrição, montar toda a estrutura prévia, comprar as coisas, ter reunião de planejamento, um monte de coisa. No dia, Aí um dia antes você retoma tem que isso, arrumar o carro, sai mais cedo, porque você tem que chegar lá tal puta comprando um horário. monte de coisa, chega e montar no dia anterior, voltar, custo de trabalho braçal pesado. Por mais que ponha uma pessoa extra, tudo bem, essa pessoa também vai custar. Uma prova dessa, só para vocês terem ideia, um custo para você montar um suporte que a gente considera meio que básico, né? Que é para dar um mínimo de atenção ali para o cliente, vai de partir dos R$ 3.000 a gente ter uma ideia. Mas por que não embute isso na mensalidade? Porque, primeiro, tem vários aspectos. Primeiro, se eu embutir isso na mensalidade, vamos diluir entre os 400 atletas, sei lá, R$ 10.000 mensais, que é custo, sei lá, R$ 5.000 mensais de custo de eventos, diluir entre 500 atletas, tal, vai dar R$ 15 a mais a mensalidade. Aí eu estou fazendo uma mensalidade, sei lá, ticket médio de 200 para 215, por exemplo, sendo que os concorrentes, que não tem nada formal, cobram R$ 99. Mas por que ele cobra 99 e você 215 e ele faz a mesma coisa? Olha só, aí vem essa questão do cliente, é tudo a mesma coisa. Então, e aí a gente, só para vocês terem ideia, a mesma coisa, a gente tem índice de retorno de entradas mensais, da nossa base de entrada mensal é 30% de ex-atleta. Então, poxa, 30% de ex-atleta que retorna, porque muitas vezes vai para algum espaço, se sente ruim de não treinar com acompanhamento, ou vai para outro grupo e volta, porque às vezes tem algum pequeno detalhe. Vai ter gente que vai sair insatisfeito porque não gosta do nosso perfil, não tem problema. Vai buscar um grupo que tem um perfil ótimo. Isso é importante. Eu aprendi a entender isso, a aceitar isso também. E, claro, olhar para o negócio e fazer um negócio bem feito. E não vou bater em pedra, que a concorrência é desleal não vou ser eu que vou montar uma ainda, né? Talvez ainda não, ainda estou num processo que eu preciso gastar mais energia em ajustar internamente. Talvez daqui a 5 anos até eu possa abrir uma associação para tentar fiscalizar a assessoria esportiva no Brasil. Né? Na pandemia, por exemplo, é uma vergonha. Na pandemia que você vê falta de responsabilidade não com a área, com a profissão, com a vida. E passou batido, né? Porque as pessoas gostam, é festa, né? É um ambiente de lazer, as pessoas também estão querendo isso, elas querem isso também. Então, o líder de assessoria ou a assessoria esportiva, ela acaba entrando na onda, né? Os clientes pedem, não se incomoda, vamos embora. Bom,
muita história, mas são realmente muitos perrengues, muitas barreiras a superar, mas diferente talvez de outras áreas, infelizmente as barreiras nossas, além de todas as barreiras de questões de gestão de negócio, de posicionamento de mercado, além disso, você tem uma barreira forte por conta dessa questão da percepção errada, ou percepção desvirtuada dos nossos clientes frente ao nosso negócio, consequentemente a subvalorização e, de partida também, para complementar também, os profissionais eles acabam indo nessa onda e, não preciso, ninguém está me exigindo nada, vou tocando assim, vou tocando assim. E isso para a gente tem sido uma grande barreira. E dentro da dificuldade, né, de ser empreendedor de uma assessoria, teve vezes que você não chegou a dormir, que você fica virado pensando, putz, o que eu vou fazer? Ou até mesmo pensou, putz, não vai dar, vou ter que fechar Lobo. Chegou a passar algumas vezes isso pela sua cabeça Não, na ou verdade, não? passa todo dia, né? Passa todo dia. Mas eu sei que também é qualquer outro empreendedor contra a área, a gente mesmo, né? Você como empreendedor da sua carreira também fala, meu, vou investir em Bitcoin e vou largar essa área porque, cara, às vezes você tá cansado, puta, de novo, vamos lá. Sem dúvida, talvez eu nunca tenha pensado em deixar, mas em reposicionar, em reformular, mas já pensei sim, claro, algumas vezes sim, em deixar, largar tudo, falar, puta, porque eu sempre quis muito ser, para quem não sabe, o que ser piloto de avião, né, ser aviador. E tentei via a área militar, para ir depois para a aviação civil, não deu certo. Talvez eu devesse fazer o processo lá naquela época que eu fui uma decisão de ir para a aviação civil direto, mas também não me arrependo, porque nunca se pode se arrepender daquilo que você deixou de Eu fazer. prestei AFA. Eu Eu estudei também, e eu para sou AFA, eu estudei mais para AFA. Aí a segunda opção era educação física, eu passei em educação física. Mas uma coisa próxima que ninguém sabe do Lucas, eu também fiz a prova da APA, nunca vou esquecer, no ginásio do Corinthians, sentado na plateia ali, né, na arquibancada, frio pra caramba, tava no dia, fazendo a prova meio que numa prancheta, e meu Deus do céu, só faltou chorar. Eu falei, não esquece. Né, era 90% exatas e aquelas perguntas cabeludas eu não tinha capacidade nenhuma, mesmo que eu tivesse estudado eu não ia conseguir passar, e eram 2 vagas só para cadete e as outras vagas era para infantaria e intendente, Quando eu prestei era um mas meu pouquinho Deus do mais, céu. mas eu fiz isso. Eu estudei um ano só exatas, nem olhava biológicas, humanas, nada disso, porque minha meta era a Força Aérea. Aí depois quando deu, eu falei, meu, eu já tinha estudado tanto. Quando eu fui prestar vestibular, eu nem sabia muito bem biológicas tudo. Gostava, mas não sabia muito. Minha mãe sempre achou que eu ia entrar na área de exatas, que eu prestei engenharia física, prestei mecânica, só que tanto que eu fui para educação física e onde eu me identifiquei na biomecânica, né? Então, hoje em Uhum. dia, estou no treinamento tudo, mas onde eu me identifiquei quando eu estava na faculdade foi a biomecânica, né? Que foi onde a gente se conheceu. Mas acho que isso é bem legal, né? Você começa a ver da onde que cada um sai, é bem engraçado. E hoje em Tem dia, história. Rodrigo, para onde você acha, para onde você está a Lobo mira, né? Para onde que, claro, não dá Uhum. para contar tudo, né? Porque tem projetos em off. Não, não Mas tem, para onde não tem lero-lero. para onde que você a Lobo mira hoje em dia? Última Primeiro, pergunta aí para primeiro é ter uma empresa sustentável, que eu não precise, frente a, um exemplo, problemas como a pandemia, né, ou qualquer outro problema, a gente consiga ter base, ter estrutura, ter profissionais felizes trabalhando aqui dentro por conta de ter uma empresa realmente séria, possibilitando novos projetos, novas frentes, coisa que eu sempre valorizei, que é uma empresa na área esportiva, na nossa área, poder proporcionar uma visão de crescimento para todo mundo que está dentro. Tanto é que, na época, um dos motivos de talvez não trabalhar numa academia, que era o normal de acontecer, não ter plano de carreira, não ter uma visão. E a gente acaba trabalhando aqui dentro, internamente, de uma forma que possibilita trazer projetos e cada um tocar os seus grandes projetos dentro dessa estrutura que a gente criou. E eu acho fantástico, porque eu adoraria também, de repente,
se eu tivesse, na época, um espaço que eu pudesse incubar projetos, talvez eu fosse nessa linha. Então, a Lobo, ela mira ser uma incubadora de projetos, e hoje o projeto é muito, né, genérico, mas de produtos, de serviços, de ideias inovadoras, e trazer tecnologia. Acho importante, eu adoro, apesar de não ter tanto feeling, adoro, sou consumidor de tecnologia, mas trazer tecnologia e poder ajudar o máximo possível de pessoas, mais ainda do que a gente ajudou. A gente já deve ter diretamente ajudado, pelo que a gente tem de histórico, de atletas diretamente aí que passaram pela gente, em torno de 4 mil, 4, 5 mil. Mas a ideia mesmo é escalar, ajudar que a população brasileira mundial, né, eu vou dizer mundial porque hoje a gente tem atletas também no exterior, que consigam, por meio talvez da corrida, do triatlo, de outros produtos que a gente vai criar, né, a gente aproximar as pessoas dos seus sonhos, das suas metas. Então, esse é o objetivo, mas para isso eu preciso de inteligência, preciso de tecnologia, preciso de ideias, de inovação, preciso ter um ambiente para isso, um ambiente favorável para poder incubar tudo isso. Hoje a gente patina um pouco, porque a gente ainda, isso em alguns meses espero que mude, né? Principalmente os profissionais que estão aqui dentro ainda precisam ter coisas externas, né? Ações externas, mas a ideia é que a Lobo seja uma incubadora desses projetos para que todos que estão próximos a nós não precisem buscar nada fora e vão buscar aqui dentro. Então, a gente ter ainda... Hoje a gente já tem uma estrutura pronta para receber essa alavancada para isso. Mas ainda, você sabe muito bem, a gente acaba patinando em alguns pontos, por não ter alguns profissionais que vão dar apoio para a gente não se preocupar com algumas coisas, gestão de projetos, para controlar bem os projetos e botar de pé, claro, essas ideias nossas que a gente sabe muito bem. Todo dia de conversa nossa aqui vem uma grande ideia e ainda... E uma empresa grande, hoje eu miro empresas grandes não na área só da educação física, né, mas em outras áreas, e eu percebo que empresas grandes, sólidas, elas são máquinas locomotivas de ideias. Então, teve uma grande ideia, vamos botar de pé e o negócio vai dar certo. Hoje a gente tem uma grande ideia e está com dificuldade de botar de pé. Então, quando a gente começar a botar de pé todas as nossas ideias, já era, ninguém segura a gente. Da hora. Obrigado por esse papo. Vou dizer que foi uma continuação daquele papo que eu comecei em 2011, quando 2011, 2012 foi lá na faculdade, que você foi falar um pouco de empreendedorismo, né? Na semana de empreendedorismo lá que eu organizei. Mas foi legal para a gente ter uma noção, ver como que funciona, da onde que surgiu mesmo, né? Eu mesmo estando próximo não sabia como que foi esse processo mesmo, né? Eu sabia de algumas pessoas que estavam envolvidas, tudo, mas da onde que vem, até mesmo para quem tem interesse de começar uma assessoria ou que tem uma assessoria, saber que, cara, para você ali, você tá no negócio, você quer estar em jogo, você quer que isso seja a sua empresa, ou você tá só dando aula porque é o que você tem hoje? Acho que a pessoa tem que entender isso também, né? Você tá dando aquela assessoria ali porque é o que você consegue fazer hoje ou é o que você quer fazer para frente, né? E se é o que você tem como meta crescer nesse ambiente e fazer a sua empresa vigorar, né? Então, você precisa ali meio que andar na linha, né? Precisa aprender a ser uma empresa, né? Tem que ser uma empresa, né? E não simplesmente só um grupo ali de corrida, às vezes com um treinador servindo água. Sem dúvida. É isso aí. Valeu, Rodrigão. Isso aí, obrigado aí pelo papo. Tamo junto.